sejam todos bem-vindos ao quadro Raquel Rocha Entrevista. O meu convidado de hoje é o médico Natan Barbosa. É um médico que está comigo, gente, naquele projeto maravilhoso sobre o sono. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o sono, sobre a fisiologia do sono, sobre os danos à saúde das pessoas que têm problemas de insônia, má qualidade do sono. Mas antes disso, eu quero apresentar esse médico que se formou há pouco tempo e representa toda uma classe aí de médicos jovens que estão entrando no mercado de trabalho e, no seu caso, dando show, viu? Dando show. Natan, você faz parte, você coordena alguma coisa no Mutirão do Diabetes, não é isso? Raquel, primeiro, queria agradecer. Já entro perguntando, né? Então, volta. Querido, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? Por essa oportunidade de estar aqui batendo um papo com você. E, assim, eu coordeno, né, os acadêmicos de medicina. Coordeno os acadêmicos de medicina no Mutirão. Do Mutirão de Diabetes, daqui de Itabuna. Faz um trabalho maravilhoso. Já ouvi muitos elogios ao seu trabalho. Muito obrigado. Atua também em hospital. Isso, atendo no hospital e uma unidade de saúde também. Profundo conhecedor de neurologia. Tem um time aí querendo que ele faça neurologia, especialização. Não tem uma torcida? Tem. Por muito tempo durante a faculdade eu comecei assim, querendo mesmo a neurocirurgia, neurologia. E aí depois, pro final, o Mutirão de Diabetes, né, que acontece, tem uma parte muito forte lá da oftalmologia, aí eu fui ganhando meu coração e eu fui pro caminho, aí hoje eu quero me especializar na oftalmologia. E um estudioso da área do sono. Antes disso, me fala para quem está na faculdade e está inseguro em relação ao mercado de trabalho, porque até os estudantes que eu atendo, a faculdade de medicina não é fácil. Tem aquele estresse inerente, né, à profissão que parece que já começa na faculdade. Não sei se é por conta da carga horária, que é muito extensa, né, um curso que é turno integral. A expectativa, muitas vezes, de toda a família em torno desse profissional e a responsabilidade, né, de, muitas vezes, a vida de alguém depender de você. Então, por todos esses fatores, é um curso que traz uma carga de estresse associada e acaba chegando muito na clínica. E além de todas essas preocupações citadas, às vezes os estudantes eles falam assim, e será que quando eu me formar eu ainda vou encontrar emprego? Ainda não existe assim médico desempregado, não é, Natan? Ainda o mercado de trabalho está mais difícil, né? Cada vez que passa está mais difícil, tem muito mais médicos formando hoje em dia, mas ainda é um mercado muito bom, ainda é um mercado que ainda tem sido generoso, né? Com o tempo que a gente estuda, que a gente se dedica, realmente é um caminho árduo, é uma dedicação mesmo à faculdade, mas é algo que vale a pena, né? Assim, hoje em dia, cada vez mais tem se orientado a se especializar, porque você continuar como generalista, como recém-formado, ou ali só questão de dando plantão, acaba que é uma demanda que está aumentando no mercado de trabalho, porque justamente é para onde os recém-formados vão. Então, depois de um certo tempo, acaba que o espaço fica meio disputado, e hoje em dia tem sido orientado para poder buscar mais especialização, mas ainda é um mercado de trabalho que ainda está aberto aí, tanto para os recém-formados quanto para quem já tem uma carreira, né, já mais extensa. Até porque essa vida de plantão enquanto é jovem, né? Depois de uma certa idade, você tem que dar prioridade a uma noite bem dormida. Sim, é uma coisa que a gente vai conversar sobre isso do sono, né? É uma questão que atrapalha, né, a qualidade do sono, justamente porque às vezes tem que pegar plantão noturno, às vezes plantão de 24 horas, e principalmente algumas vezes por quem está novo e está sendo inserido ali em algum serviço, acaba pegando aqueles horários que os outros não querem, que os outros que já estão há mais tempo, né, já estão ali no serviço, então pega o que sobrou, e aí por muitas vezes acaba ficando mais no plantão noturno, né, e até assim, hoje o salário do médico, né, que é o valor que ele recebe, por exemplo, no plantão, ele se manteve estável nos últimos anos, ele não aumentou. O custo de vida tem aumentado, né, mas o salário do médico, o valor do plantão continua o mesmo. Então, hoje em dia você precisa dar muito mais plantões para poder adquirir alguma coisa que você adquiria com muito menos plantões antigamente. Eu me recordo de concursos para médicos com salários altíssimos e sem candidatos inscritos no passado, há uma década atrás. E hoje o cenário já não é esse.
O que eu acho que é uma coisa até benéfica num certo sentido, se me permite dizer, porque isso vai tirando também da profissão pessoas que só pensam no dinheiro, pessoas que querem fazer medicina para ganhar dinheiro, né? Porque eu acho que o dinheiro ele é sempre uma consequência de um trabalho bem feito, de uma dedicação, de uma responsabilidade. Mas não pode ser o objetivo final de eu vou escolher medicina porque medicina dá dinheiro. Então, quem tiver com esse pensamento, é bom que já não vai para essa profissão. Inclusive, eu estava vendo um analista de investimento fazendo uma conta muito simples, de que se você que está querendo fazer dinheiro com a medicina, se você pegar a sua mensalidade todo mês e você investir, você não precisa trabalhar, investir corretamente, claro. Você não precisa trabalhar para o resto da sua vida se você investir corretamente. Porque é caro o curso de medicina, é muito caro. Então, que as pessoas que escolham esse curso realmente escolham porque têm amor pela profissão. E eu já aproveito e te pergunto, assim, quando é que o desejo de medicina surgiu na sua vida? Então, na verdade, quando eu era menor, meu pai é advogado, eu quis seguir a profissão do meu pai. Até uma certa idade era o que eu pensava, ia fazer direito, mas quando eu estava no ensino médio e ali na fase da adolescência, eu comecei a perceber que eu gostava muito das máquinas, eu gostava de como funcionava o mundo, como é que essa tecnologia funciona, e a partir disso eu fui buscando mais informações sobre isso, e aí, numa uma coisa assim até meio engraçada, eu comecei a pensar em engenharia. Justamente por causa dessa questão das máquinas. E aí eu vi uma propaganda uma vez de um carro falando que eles estavam criando a melhor máquina para poder levar a melhor máquina que existe, que é o ser humano. E aí isso me despertou na hora. Eu falei, velho, eu tô querendo entender como funciona a tecnologia, como funcionam os aparelhos, mas como é que o nosso corpo funciona, né? Então aí eu comecei a estudar mais, foi aí que surgiu o desejo, inclusive, por neurologia, neurocirurgia, para entender o cérebro humano, e a partir disso que eu fui me encantando pela parte também assistencialista, descobrindo o que a medicina poderia fazer para o indivíduo, e aí eu fui me apaixonando pela área. Perfeito, que realmente o ser humano ele é uma máquina incrível, né? É tudo muito perfeito. E aí foi no ensino médio que você pensou na medicina? Então, foi no último ano do ensino médio, eu ainda não tinha decidido o que eu queria fazer. E aí eu tava nessa dúvida, né, entre engenharia, medicina. Aí quando eu terminei realmente o ensino médio, foi que me deu o desejo. Eu falei, não, vou pra medicina mesmo, é isso que eu quero. E aí eu fiz o cursinho para poder passar na medicina. E foi onde eu consegui alcançar esse objetivo, né? E assim, realmente é isso, né? Essa questão de resolver problemas, o paciente vai chegar pra gente, vai dar ali o quebra-cabeça que a gente vai ter que montar com os problemas dele e vai ter que descobrir qual é a solução que a gente vai poder dar para aquele problema do paciente, né? Então, isso também foi uma coisa assim que me encantou, porque às vezes, quando a gente, pensando do lado do paciente, a gente procura o médico, a gente está indo às vezes num momento de desconforto, de vulnerabilidade, né? A gente está procurando ali alguém que possa olhar pelo lado de fora, conseguir enxergar a situação e dar a resposta e resolutividade para o problema, né? Então isso tudo me encantou na medicina. Durante o curso, em nenhum momento você teve dúvidas? Não, durante o curso não tive dúvida nenhuma, pensei sempre que era isso mesmo que eu queria fazer e sempre pensando assim, exatamente como é que eu posso ajudar mais pessoas, né? Porque isso que o Mutirão de Diabetes me mostrou, né? Que num momento pontual, a gente faz uma atividade durante o mês de novembro de conscientização com relação a diabetes e tem um dia específico em que tem exames, né, anamnese, exames, acolhimento ali ao paciente, educação em saúde também, para ele poder entender que ele é um próprio autor, né, da atividade dele. Então, isso tudo me fez perceber que eu posso ajudar mais pessoas. Então, nesse pensamento assim, eu gostei muito dessa parte assistencialista e social, do que, por exemplo, o mutirão ele traz, né? E os pressupostos da educação em saúde, né, que é a mesma metodologia que a gente usa na terapia do sono, é que se ele não entender que ele é o protagonista do processo dele, principalmente o paciente que tem diabetes, ele pode ter os melhores profissionais do mundo atendendo ele, que se ele não tiver a consciência dos hábitos, do que ele pode comer, não comer, dos exercícios físicos, do sono, se ele não entender isso, ele não se tornar autônomo, protagonista do processo dele, ele não melhora.
né? Mesmo com as pessoas ali medicando tudo. Então, educação e saúde é você tornar aquele sujeito o protagonista do processo dele. E fazer isso com as pessoas. E todo mundo tem essa capacidade de entendimento. Durante muito tempo, Natan, os médicos, vários médicos, a gente sabe que isso é verdade, sim. Uma vez eu tinha uma senhora que me ajudava lá em casa a cuidar de minha filha, era um anjo, uma pessoa que Deus colocou na minha vida, ficou comigo uns 3 anos. E ela chegou um dia para trabalhar e ela chegou tão triste, ela falou que ela tinha ido numa consulta médica, que ela entrou na sala, que o médico não mandou ela sentar. E que enquanto ela estava falando, ele estava escrevendo, solicitando um exame. E quando ela terminou assim de falar, achando que ele ia mandar ela sentar, ele estendeu um papel com a solicitação de exame. E ela falou assim, ele não olhou para mim em nenhum momento. Então, assim, ela nem sabia qual exame que ele estava pedindo, ele não deu nenhum feedback para ela. E eu fiquei pensando muito nessa história que ela estava me contando, e pensando assim, poxa, é porque ela estava no atendimento no Sistema Único de Saúde, é porque esse médico ele achava que ela não estava pagando por aquela consulta, porque ela estava. Ela estava pagando, né? As pessoas que estão no Sistema Único de Saúde, elas pagam por aquilo. E aí, quando você fala nisso, de te encantar num mutirão como esse, que oferece serviços gratuitos, muitas vezes para as pessoas que não têm acesso a profissionais de qualidade, eu acho que essa é a medicina do futuro, ou deveria ser a medicina do futuro, sabe? De trazer o entendimento para o paciente, uma medicina preventiva, uma medicina que esclarece, que explica isso por isso, que pode ter causado isso, faça isso desse jeito, por isso e por isso. E hoje em dia, a gente tem várias ferramentas, né, que a gente consegue disseminar essa informação. E eu acho que assim, quando o paciente chega, como a gente conversou antes, ele está no momento de vulnerabilidade dele, né? E às vezes só de você olhar para o paciente, ouvir e acolher ali já sanou as questões dele, né? Às vezes ele só queria que alguém ouvisse e acolhesse ele. Ou então, já teve algumas vezes de eu examinar o paciente e ele perguntar, mas alguma coisa grave? E aí, às vezes não é, às vezes é só alguma gripe, alguma coisa que vai passar. E aí eu explico para ele que não é nada grave, que não é nada que, a princípio, corra risco, né? Não tem nenhum sinal de alarme no quadro do paciente, e ele ali já fica feliz. Não, porque eu fiquei preocupado. Já sai melhor. Logo, já sai até melhor. Ele fala que ficou preocupado, que queria, né, uma avaliação justamente para poder ver se não era nada de grave. Exato. Então, às vezes, só de você olhar para o paciente, conversar, estender a mão, apertar na mão do paciente, só isso aí, às vezes, já traz uma melhora, né, para o paciente. Maravilhoso, exato. Que todos os médicos pensem como você, que possam trazer conforto, acolhimento, um olhar atento, né? Para aquela pessoa que está ali em busca de ajuda, de alívio de um sofrimento, de uma dor. Quando a pessoa vai no médico, ela sempre se sente um pouco vulnerável. Todos nós. Todos nós, quando a gente chega no médico, né? De alguma forma a gente está vulnerável ali, a gente está esperando alguma coisa daquela pessoa. Agora, eu acho que as faculdades hoje em dia, elas têm percebido que isso é uma demanda e têm trabalhado muito esse lado humano do médico, né? Sim. Eu acredito que isso tem sido avaliado no dia a dia dos estudantes de medicina, tem sido cobrado em provas, então eu acredito que as próximas gerações de médicos que estão surgindo no mercado, elas já estão saindo da faculdade, pelo menos é o que a faculdade tem treinado para isso, né? Que já sai com esse olhar humano, com esse olhar atento ali às necessidades do paciente, e não somente um lado curativo, né? Perfeito. Ok, vamos falar um pouquinho sobre o sono, mas acho maravilhoso conversar com você sobre essa questão do olhar, né, da medicina e da nova medicina e da medicina que a gente espera, né, que a gente sonha. Falando em sonho, vamos falar do sono. Natan, ele compõe a equipe multidisciplinar do projeto E-Terapias UESC, que é um projeto para a melhoria da qualidade do sono, e ele traz informações de extrema importância, como a fisiologia do sono, os males, e é nisso que eu queria focar, assim, os prejuízos à saúde que pessoas com insônia elas podem ter, porque não é só eu dormir mal e pronto. Eu dormi mal e fiquei cansada. Isso pode trazer problemas, principalmente se essa insônia for crônica, né? Se ela se perpetuar. Poderia falar um pouquinho sobre esses prejuízos, Natan? Isso, então. A gente sabe que se uma noite que você já dorme mal, você já não conseguiu se recuperar ali bem, no dia seguinte você vai ter algum prejuízo.
Mas a insônia mesmo, a definição, né, de insônia seria o quadro de você ficar pelo menos 3 meses com a dificuldade ou de iniciar o sono, ou de manter o sono, ou até de acordar precocemente, e isso trazendo algum prejuízo na sua funcionalidade, na sua performance. E esse quadro de insônia, ele vai trazer inúmeros prejuízos, né? O nosso cérebro, durante o sono, ele vai fazer uma limpeza do nosso cérebro. Linfático, isso, né? O líquido cefalorraquidiano vai limpar todo o nosso cérebro, as proteínas. As beta-amiloides, né? Isso, as beta-amiloides, as proteínas de adenosina que ficam no lobo pré-frontal. Esse líquido cefalorraquidiano, ele vai fazer uma limpeza desse nosso cérebro e vai tirar essas impurezas. E aí, tudo isso contribui justamente para que no outro dia você esteja com o seu cérebro mais equilibrado para poder fazer as suas funções, ter a sua performance normal. Se você já não dorme bem, né, esse cérebro não fica totalmente limpo, sua performance diminui, sua atenção diminui justamente por causa de todas essas questões. E além disso, a gente sabe que algumas síndromes psiquiátricas, elas podem levar à insônia, como por exemplo depressão e ansiedade, mas a recíproca também é verdadeira. Perfeito. Se você tem insônia e ali uma insônia crônica, que você está tendo uma dificuldade para dormir, isso vai trazendo um prejuízo funcional, e isso vai levando também a uma a depressão. Ou agravar, né? Exatamente. Esses sintomas desses transtornos psiquiátricos. Isso. É uma relação bivalente. Isso. Insônia e transtornos psiquiátricos. Tem uma relação também com a glicemia, não é? Com a diabetes. Existem estudos falando sobre isso, sobre como você tem mais dificuldade, por exemplo, para metabolizar o açúcar, se você não teve uma boa noite de sono. Parece que o seu índice glicêmico, né? O índice glicêmico é dos alimentos. Mas tipo assim, a resistência à insulina fica maior. Como é essa relação entre o sono e o controle do diabetes? Então, na questão do sono, está muito relacionado também com a questão hormonal. Né? Uma das coisas que pode acontecer é de aumentar o hormônio que dá fome e diminuir o hormônio que dá saciedade. Isso aí é grande verdade, viu? Você não dorme bem, você sente mais fome. Então, olha quem faz dieta aí, quem está tentando emagrecer, outro motivo para dormir bem. E aí acaba que, justamente por você ter mais fome, aquilo você vai comendo um pouco mais, quem segue uma dieta sai da dieta, né? E isso pode ali aumentar, já fazer uma hiperglicemia, dependendo do que você for comer. Se você for comer alguma coisa mais gordurosa, com mais açúcar, já pode sair um pouco do controle, mas também o hormônio que é relacionado com o hormônio do estresse é o cortisol. E aí está muito relacionado com essa questão de resistência à insulina. Exatamente, Então, o fato de você dormir desregula esse hormônio e isso acaba também prejudicando na questão do diabetes. E, gente, muitas pessoas que têm insônia também acabam até por um processo de ansiedade comendo durante a noite, né? O que também prejudicaria pelo menos essa janela aí, que teoricamente nós não deveríamos nos alimentar, né? Uma janela aí pensando mínima de 12 horas. E tem gente que ainda, às vezes, por saber que demora um pouco para dormir, acaba levando até comida para a cama, né? Que aí já prejudica também a higiene do sono, que a cama deveria ser o ideal só para dormir. E aí tem gente que acaba falando, não, como eu sei que eu já vou demorar de dormir, porque eu demoro mesmo, vou levar alguma coisa, se eu sentir fome eu como. E isso aí já vai gerando um ciclo vicioso, você prejudica a sua higiene do sono, prejudica o sono, vai prejudicando um ao outro. Né? Exatamente. Então tem essa relação com diabetes, a parte cognitiva também. Existem testes já de memória mostrando que você tem prejuízos na memória, no aprendizado, se você não tiver uma boa noite de sono. Existem estudos também que trabalhadores noturnos, eles têm uma expectativa de vida menor, né, tem uma expectativa de vida menor, estão mais sujeitos a, por exemplo, problemas cardíacos. E a questão também, se a gente parar para pensar, quem não dorme bem também está sujeito a acidentes de carro, né? Operar máquinas, porque você pode ter um prejuízo ali na atenção, nos reflexos. Você perde a atenção, perde o foco, sua motricidade mais fina, ela acaba ficando mais prejudicada. Isso aí pode, sim, ser suscetível a acidentes. Outra coisa que também, como a gente estava falando da fisiologia, né, tem as fases do sono. Se você precisa passar por todo o ciclo, por toda a fase do sono, para poder ter um sono bem.
um sono bem estruturado, né? Se você acaba falhando nesse ciclo das fases do sono, acaba que você tem prejuízo na memória, porque nesse momento do sono mais profundo que a memória é mais fundamentada, então você tem um prejuízo ali de performance, né, cognitivo, funcional. Então, todas essas coisas, elas acabam contribuindo aí para uma vai prejudicando a outra, às vezes você prejudicou ali a sua memória, né, a sua performance, e você esqueceu de tomar algum remédio que era importante para você, e aí já vai prejudicando um ciclo, um ao outro. Tem a questão também da dor, né, que, por exemplo, quem tem fibromialgia ou alguma outra dor crônica, a dor vai prejudicar o sono, porque você às vezes tem uma dificuldade de achar alguma posição para poder dormir, e isso prejudiza o sono. A falta de sono vai gerar mais dor também. Então é um ciclo, um vai puxando o outro. Exatamente. E eu acho que todas as especialidades da medicina, quando o paciente chega, deveria perguntar sobre o sono. Não sei se eu sou suspeita, mas eu não me recordo uma consulta que eu cheguei e o médico perguntou sobre o meu sono. Não me recordo. Mas, eu acho que o endocrinologista ele tinha que perguntar, o cardiologista ele tinha que perguntar, todas as especialidades, sei lá, a ginecologista também tinha que perguntar, porque também tem uma relação aí, a mulher quando entra na menopausa, ela pode ter algumas dificuldades também com o sono, por conta das questões hormonais. A nutricionista tinha que perguntar sobre o sono. O educador físico tinha que perguntar sobre o sono. Eu pergunto, quando o paciente chega, no primeiro dia, na primeira sessão, a não ser que o paciente já chegue com uma demanda ali, com um problema, com um sofrimento muito grande, aí a prioridade é a escuta para o que ele está trazendo. Mas o paciente que chega, que às vezes chega assim, falando pouco, né, que a gente vai fazer a anamnese, que a gente faz aquelas perguntas iniciais, o sono é uma das primeiras coisas que eu pergunto. Né, justamente por conta dessa relação entre sono, transtorno mental. Nosso humor, a gente nem precisa adentrar na questão da seara dos transtornos mentais. Gente, se a gente não dorme bem, no outro dia a gente fica no mau humor, não é? Então, a gente fica mal-humorado, já mais estressado, qualquer coisinha a gente já estoura. Perfeito, perfeito. E falar sobre isso, né? Falar sobre a importância sobre os prejuízos do sono é justamente uma forma de alertar para que as pessoas elas possam cuidar do seu sono. Vamos tentar citar aqui algumas coisas simples que as pessoas elas podem fazer, né? Existe assim todo um processo de higiene do sono. Inclusive, eu tenho uma lista enorme que eu entrego para os pacientes, que eu digo que para você dormir bem, você tem que acordar bem. Mas aqui a gente vai fazer um apanhado por alto, tá? E alguns conselhos. Então, comece com... Posso começar? Pronto, exposição à luz solar, extremamente importante. Para você dormir bem, você tem que acordar bem. Então, quando você acordar, se expõe à luz solar de alguma forma. Abra a janela, abra a cortina, vai para o jardim, vai para o quintal, vai fazer uma caminhada. Mas esse contato com o sol ele é muito importante. Se for nas primeiras horas da manhã, é extremamente importante, porque é como se você estivesse ali ativando o reloginho, que nossas células elas têm um reloginho, mostrando que o dia amanheceu, para que ela saiba quando é noite e quando é hora de dormir. E durante todo o dia, se puder não ficar totalmente no blackout, a gente tem estudos mostrando, por exemplo, trabalhadores de shopping, aqueles shoppings antigos que eram todos fechados, os shoppings de hoje eles já têm bastante vidro, assim, vidraças grandes. Mas antigamente o shopping ele era todo fechado, sem nenhuma luz natural, justamente para que as pessoas pudessem perder a noção do tempo e comprar mais, tá? Enfim, não era intencional. Mas quem fica ali no shopping sem saber se é dia ou se é noite, sem referência nenhuma, tinha um sono com uma pior qualidade, para vocês terem ideia da importância da exposição à luz solar. Sim. Tá. Entrando até nessa questão da exposição à luz solar, entraria de ter o mesmo horário para você acordar. Porque já vira uma rotina, você acorda, já se expõe logo à luz solar, e tem um horário para dormir também. Perfeito. Alguns estudos e alguns estudiosos também com relação a isso falam que o ideal seria você ter um despertador para dormir e não para acordar. E é o que eu faço, sabia? Eu me policio no horário de dormir. E acordo mais ou menos no mesmo horário, mas sem despertador. Isso, porque o corpo ele, depois de um tempo, ele se acostuma naquele horário de acordar. Tanto que hoje em dia, às vezes, no final de semana, eu falo, não, hoje eu quero acordar mais tarde e não consigo.
Eu acordo sempre no mesmo horário. Então, gente, essa coisa de um dia você acordar às 6, um dia acordar 10 horas da manhã, sabe? Um dia você vai dormir 10, outro dia dorme 2 horas da manhã, não é saudável. A regularidade, ela é muito importante, inclusive nos finais de semana. Não quer dizer que você vai sofrer e, sabe, acordar ali necessariamente 6 horas da manhã. É se permitir, às vezes você descansa um pouquinho mais, acorda às 7, mas tem uma certa regularidade. Por isso que Natan cita essa questão da importância de você tentar dormir sempre no mesmo horário. Porque se acostuma seu cérebro, né, de produzir ali a melatonina, todos os hormônios, justamente naquele horário. É isso. E tem uma coisa assim, às vezes a pessoa... Poxa, mas eu acordo tão cedo e eu queria no final de semana poder acordar um pouco mais tarde. Você pode acordar sendo um intervalo assim de meia hora, 1 hora. Se passar disso é que realmente ele vai prejudicar, já vai sair do ciclo. E quem estava acordando, por exemplo, precisa passar por alguma mudança de rotina e às vezes estava acordando mais tarde e agora quer passar a acordar mais cedo, pode fazer uma mudança de 15 a 30 minutos por dia. Gradualmente. E gradualmente, vai descendo, acordava 9 horas. No dia seguinte tenta acordar 8h45, 8h30. O seu corpo ir se acostumando. Isso, para o corpo se acostumando. E aí aos poucos você vai chegando no horário que você quer, até para não ter um prejuízo enquanto você está fazendo essa mudança, não ir tendo um prejuízo na sua funcionalidade, né? Porque você está dormindo menos ou alguma coisa assim. Olha, 2 dicas, viu? Exposição à luz solar, vamos decorar. E a importância de dormir e acordar no mesmo horário. Já estamos quase finalizando, mas vamos só terminar mais algumas dicas, viu, Cássio? Como terceira dica, vou citar a importância do exercício físico. E não é questão de gostar ou não, tá, gente? Porque eu não gosto, é questão que tem que fazer. Tem que fazer. E assim, não é só ir para academia e passar o dia todo sentado, porque você pode ir para academia 3 vezes por semana e ainda assim você ser considerado uma pessoa sedentária. Então, tente se movimentar durante o dia, subir escada, fazer pequenas caminhadas, isso é muito importante. Se movimentar durante o dia, a quantidade de passos que você dá para que você consiga dormir bem à noite. Evitar exercícios muito intensos à noite, próximo ao horário de dormir. Mas durante o dia tentar se exercitar um pouco. Então a terceira dica são os exercícios físicos. Teve um que a gente já citou, que é a questão de usar a cama mais para dormir mesmo. Evitar fazer outros tipos de atividade na cama. Como você consegue seguir esse? Esse é difícil, esse é muito difícil. Porque eu gosto de assistir uma sériezinha. Esse é o mais difícil. É você chegar em casa e querer descansar um pouco depois do trabalho. Não tem nem televisão no quarto, né? Esse é o difícil. Mais não olhar o celular na cama, esse eu acho que é muito difícil. Esse é o mais difícil. Tem a questão, com relação à exposição à luz solar também, durante o final da noite, né, o final do dia ali, você já diminuir essa exposição, tentar deixar luzes mais baixas na casa. Isso, evitar luzes brancas no quarto. Olha, mais dicas, gente. Evitar a luz muito forte, a luz muito branca. Meu quarto mesmo tem luz amareladinha. Eu assisto uma sériezinha antes de dormir, porque é um momento de relaxamento. Eu tenho TV no quarto, né? Os mais rígidos com isso, com a higiene do sono, não recomenda. Mas eu tenho porque é um momento assim que eu assisto uma série, que às vezes eu reúno todo mundo, assim, é um momento que a família fica junto, assim, antes de dormir. Então, mas até o brilho da TV eu já tiro, Eu boto sempre uma série, assim, uma coisa muito levezinha. Por exemplo, eu assisti ao Walking Dead, eu percebi que o Walking Dead estava interferindo no meu sono. Parei. Então, assim, esse tipo de série, né? Game of Thrones, Walking Dead, tem uma outra, Breaking Bad. Esse tipo de série antes de dormir realmente não é indicada. Eu boto uma comédiazinha, uma coisa bem leve, e alguma coisa, inclusive, que às vezes eu boto o time na televisão, boto 10 minutos, eu fico ouvindo e eu durmo, e depois a TV desliga. Então é coisinha leve que eu assisto antes de dormir. Acho que, assim, todas essas dicas que a gente falou, elas são fundamentadas, né, na literatura, com muitos estudos, mas eu acho que você também tem que saber aquilo que vai lhe dar um desconforto psicológico para você. Porque às vezes, eu acho que a questão da rotina, da disciplina, é você também gostar do processo. Perfeito. Né? Então se você... mas eu só consigo ficar bem, me sentir bem se eu tomar um café de noite com minha família. O café não é indicado no final do dia, né? Mas é um momento ali que você tá com sua família. É um momento que a família não consegue almoçar junto, não consegue estar junto e senta todo mundo ali à noite para tomar um cafezinho com leite, né? É isso. Exato. Então, acho que tem processos como é que você vai proibir uma coisa dessa? Que pode fazer bem para o psicológico, para a afetividade, enfim... Eu acho perfeito esse Não pode ser assim radical, né? Você tem que, lógico que tem que dar os conselhos, indicar as coisas, mas
tem coisas que realmente a gente precisa Cada um vai ajustando. Exatamente. É isso que a gente faz. Cada um vai ajustando conforme fica confortável, conforme percebe se está atrapalhando ou não. Porque também a gente tem que ter um pouquinho de generosidade, Sim. né? A vida com muita rigidez também não vale a pena, não. Bom, já demos algumas dicas aqui, Brinde. Obrigada por ter contado um pouquinho da sua trajetória, por contar pra gente como é que foi a escolha da medicina, né? Que foi como a coisa foi surgindo de uma forma gradual e como você se encontrou nesse processo. E agora você sabe que onde você chega, você faz um excelente trabalho, as pessoas te elogiam, as pessoas gostam. Eu só ouço coisas boas de você, só ouço boas referências ao seu respeito. Então eu sei que você está fazendo realmente um excelente trabalho e com amor, com dedicação, com comprometimento, com responsabilidade, se importando com o ser humano, né? Que eu acho que é um requisito básico. E te convido para estar aqui, viu? Outras vezes, falando de outros assuntos, que é justamente isso que a gente fez aqui, né? O que você tá fazendo na sua prática médica, que é levando conhecimento, né? Levando a educação em saúde para as pessoas. E eu só tenho a agradecer, Raquel. Muito obrigado por essa oportunidade. Acho que eu espero que os ouvintes tenham gostado tanto quanto eu. Gostei dessa conversa. Foi um bate-papo assim muito bom, muito proveitoso. A gente conseguiu até dar dicas, né, para quem estiver assistindo aí poder melhorar também a qualidade do sono. E agradeço pelo convite estendido aí para outras vezes e me coloco à disposição para retornar assim. Para trazer mais esclarecimento. E você que está nos assistindo, muito obrigada por ter ficado até aqui. Lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide do seu coração e seja feliz todos os dias. Beijos. A você ligado na TVI, estamos aqui começando a nossa segunda edição, logo após aqui a este importante quadro da Raquel Rocha Entrevista. O nosso muito obrigado a você que nos acompanha diariamente. Hoje é terça-feira, dia 21 de outubro de 2025. Eu sou Joab Paiva e estarei com você até às 19 horas com muita informação de tudo que acontece aqui na nossa região sul da Bahia, bem como nas demais regiões do nosso estado e fatos relevantes do Brasil e do mundo. Muito obrigado você que nos acompanha diariamente por aqui. São diariamente 5 horas de jornal, 5 horas, como dizem por aí, né, jornal, mas são 5 horas de informação, de notícias aqui feitas para você do nosso Alto das Comunicações, tá bom? Pela manhã nós temos a primeira edição do nosso TVI News com a Pérola Cordeiro e o Barbosa Filho. Logo depois o Alerta Cidade com o Denilton Santos e eu chego exatamente por agora às 17 horas com a segunda edição do TVI News aqui para vocês, tá bom? Eu quero abraçar você que nos acompanha pela Ultra TVC, canal 24.2, aqui no nosso eixo Itabuna e Ilhéus, e a você também que nos acompanha pelo YouTube. Não posso deixar de falar dos nossos internautas, viu, meu amigo Cássio? A você que nos acompanha pelo YouTube, nosso muito obrigado. É só clicar aí no botão de inscrição e logo depois no sininho para que você seja avisado no momento em que a nossa programação esteja no ar. Acompanhe também no nosso Instagram, @TVI Play Oficial. Por lá você também fica muito bem informado e participa aqui dos bastidores da TV, bem como também o nosso site oficial, que é o www.tviplay.com.br. Por lá você fica também informado através da nossa parceria com o Jornal à Tarde, esse jornal conceituadíssimo aqui em todo o nossa Bahia, em todo o nosso Brasil. E vamos então aos destaques do dia de hoje. Hoje vamos falar sobre um caso que chocou a toda a nossa cidade de Itabuna e tem ganhado repercussão a nível estadual. Uma mulher sobreviveu à tentativa de homicídio, hein? E não foi qualquer tentativa. O fato é o seguinte: ela foi até sepultada. Ela foi sepultada em uma cova rasa pelo ex-companheiro. Tudo isso não aconteceu lá no Sudeste não, minha gente. Aconteceu aqui na nossa cidade de Itabuna, hein? A mulher foi enterrada viva, isso mesmo. Daqui a pouco vamos falar sobre este assunto aqui na nosso TVI News segunda edição. Vamos falar também sobre um jovem que ficou cego após consumir bebida contaminada com metanol, hein? Casos confirmados chegam a 46 em todo o território nacional. Esse jovem ficou
cego após o consumo de bebida aí contaminada com metanol. É mais um dos casos, né? Muito cuidado, principalmente você aí que consome bebidas destiladas, enfim, tem que ficar alerta. Nós não sabemos, né, em que local, em que lotes estão essas bebidas contaminadas. Daí a importância de estar sempre atento a essa questão também, hein? Olha, muito pânico na travessia lá da Baía de Todos os Santos. Eu estou falando aqui do ferryboat, porque por lá um compartimento, melhor dizendo, de veículos acabou sendo inundado e assustou os passageiros que por lá estavam, viu? No ferryboat lá na Baía de Todos os Santos. Isso aconteceu na noite de ontem. Muitos vídeos têm circulado nas redes sociais. Daqui a pouco estaremos mostrando para vocês também. Vamos falar sobre o irmão de vítima de homicídio que passou mal e morreu durante o sepultamento do seu próprio irmão. Isso mesmo. O irmão da vítima estava no sepultamento e acabou passando mal e morrendo por ali mesmo, né? Não aguentou tamanha dor. Daqui a pouco vamos falar onde esse fato aconteceu aqui na nossa Bahia, hein? Falaremos também sobre um acidente na BR-415, colisão entre carros na curva, melhor dizendo, colisão entre carros nesse período de chuva, deixou aí uma mulher ferida perto do viaduto. Isso aconteceu por volta das 21h30 no dia de ontem. É o que eu tenho sempre dito, com essa chuva a pista fica molhada e a atenção tem que estar redobrada, tá certo? Atenção redobrada para essa questão aqui de trafegabilidade, principalmente das nossas BRs, nas avenidas, nas ruas da cidade, mas também, logicamente, na BR deve ser redobrada. Este acidente aconteceu ontem à noite, tá bom? E aqui na nossa sala de entrevistas, hoje estaremos recebendo o prefeito de Itaju do Colônia, ele que é prefeito de Itaju e também presidente da AMURC, Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da nossa Bahia, o Helder Fontes. Vai estar conversando conosco daqui a pouquinho, falando um pouco sobre os desafios à frente da gestão do município de Itaju do Colônia, bem como também as ações que estão sendo realizadas por lá e também as ações que estarão sendo realizadas e já estão sendo realizadas na nossa AMURC, tá bom? É daqui a pouquinho aqui no nosso TV News, segunda edição. Eu vou para o break, mas já eu volto, não saia daí. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Uma é a boa na Bahia. A boa é que a música mudou a minha vida.
Para mim, que venho de comunidade, a gente sabe a transformação social que o programa ele traz. Atualmente, eu sou beneficiado pelo Bolsa Presença, que inclusive eu preciso tirar notas boas, né, para poder continuar no programa Neujubá. E gira o trabalho. O movimento Sou Juves do governo da Bahia também garante outros programas para a juventude. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa na Bahia. Governo do estado presente, trabalha pra gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição, com muita informação para você. E já vamos iniciar com esse caso que tem chocado não só aqui a nossa cidade de Itabuna, bem como toda a nossa região, toda a nossa Bahia. É isso mesmo, uma mulher acabou sobrevivendo a uma tentativa de homicídio, a uma tentativa de feminicídio, na verdade, né? Após ser sepultada em uma cova rasa pelo ex-companheiro. Todo este fato aconteceu aqui no nosso município de Itabuna, hein? Essa tentativa de feminicídio com requintes de crueldade. Você vê as imagens dessa mulher, acabou chocando os moradores aqui do nosso município. Na noite de domingo, dia 19, uma senhora identificada como Joelma Vieira Santos, de 45 anos, acabou sobrevivendo após ser sequestrada, agredida e supostamente enterrada em uma cova rasa pelo ex-companheiro, hein? A Joelma e uma amiga foram então abordadas por esse cidadão fora da lei, diga-se de passagem, um criminoso, né? Cometeu um crime. Ela foi abordada pelo ex-companheiro, o Carlos Alberto Almeida Vasconcelos, no trajeto entre o bairro Santo Antônio e o centro. Deixa a imagem dela aí completa, por favor, Cássio. A imagem dela, a imagem da senhora, né? Ela foi abordada, gente, no período entre o bairro Santo Antônio e o centro comercial. Coloca a imagem da senhora, por favor. E aí, o que aconteceu? O homem estava armado com a faca e acabou ameaçando as mulheres, ambas as mulheres, né? Tanto a ex-companheira como a amiga que estava juntamente com ela, fazendo com que a amiga de Joelma acabasse fugindo no momento dessa abordagem. E aí continuou o caso. O Carlos Alberto conseguiu então pegar a Joelma aí, levou ela à força para as margens da BR-101, próximo à estação de tratamento de água da Imasa, e no local ele agrediu violentamente, chegando até mesmo a estrangulá-la com um golpe de mata-leão, hein? Que terrível situação passou esta senhora. Em seguida, ele amarrou uma corda no pescoço da vítima e a enterrou em uma cova rasa. Após então desmaiar, após esse mata-leão aí, a Joelma acabou desmaiando, né? E acordou dentro da cova e conseguiu então sair por conta própria. Graças a Deus, hein? Que bom que ela retornou aí e conseguiu sair por conta própria de dentro dessa cova rasa. Ela buscou então socorro na casa da própria mãe, no bairro Santo Antônio. Lembrando que a mãe de Joelma acionou então a polícia militar e uma equipe do SAMU, né, o Serviço Móvel de Urgência, que acabou então encaminhando a vítima ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Lembrando que Joelma permaneceu então internada até amanhã do dia de hoje e no momento está se recuperando em casa. Que bom que ela já está se recuperando, hein? Lembrando que tudo isso aconteceu pelo seguinte, minha gente, o homem, ele não aceitava o fim do relacionamento, ou seja, a história só se repete. São diversos casos que nós noticiamos aqui da mesma situação, que é o quê? A mulher se relaciona com um cidadão, chega um determinado momento, ela não quer mais se relacionar, ela está no direito dela de não querer mais se relacionar, e aí o cidadão começa a importunar. Foi isso que aconteceu. E pior, não só importunar, mas chegou até mesmo para vias de fato e tentar contra a vida desta mulher de 45 anos, identificada como Joelma, hein? No depoimento que foi dado aí à Polícia Civil aqui no nosso município, a própria vítima, Joelma, então relatou que manteve um relacionamento de 11 meses com esse cidadão. Eu pensei que tinha anos, rapaz. Foi 11 meses. Isso daí, de fato, deve ter algum distúrbio, viu, meu amigo Ivan? Meu amigo Ivan está de volta aqui depois da surra do Bahia, depois de várias situações aí. 4-0 no Grêmio, não é brincadeira. Mas não falei quem era a surra. A surra
no Grêmio. A Bahia deu a surra no Grêmio, de fato, né? Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre futebol também. O Bahia que está realizando aí, fazendo esse parêntese aqui, viu, gente? Está realizando um grande investimento no seu CT. Nós falamos ontem, maravilhoso investimento, inclusive. Mas o fato é, a Joelma informou de que vinha há 11 meses, né, se relacionando aí com o Carlos Alberto, mas que já estava separado do mesmo, já estavam separados, né? A motivação do crime seria, então, o fato de que o homem não estava aceitando o fim do relacionamento, como eu já disse aqui, né? E a vítima, então, chegou a deixar o nosso município de Itabuna, mas havia retornado à cidade há cerca de uma semana. Ou seja, ele já estava importunando ela ao ponto da mesma já ter deixado até mesmo o nosso município, de estar convivendo por aqui para ver se esse cidadão a deixava. É aquele velho sentimento de posse. E aqui eu quero falar com a senhora que está nos assistindo, com você, mulher, com você que é jovem também, porque acontece muito com as jovens. Este homem que está do seu lado não é o seu dono. Esse negócio do homem achar que manda na mulher, né? Eu creio que o Criador criou homem e mulher para viverem juntos, lado a lado, um ajudando o outro, um complementando o outro, não nesse sentido de posse, né? Pelo contrário, e quando há essa situação aí de posse, olha o resultado que acontece. A mulher não quis mais e o cidadão aí acabou tentando contra a vida desta senhora, hein? Lembrando que esse caso será investigado aí pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a DEAM, em conjunto com a Delegacia de Homicídios, né? A Joelma, que chegou a deixar o nosso município, como eu já estava dizendo, voltou há uma semana e os familiares informaram que o Carlos teria então envolvimento aí com o mundo do crime, né? A polícia, então, confirma que ele possui ligação com o tráfico de drogas. Olha aí. É um cidadão que já tem ligação com o tráfico de drogas. Ou seja, não tem nada a perder. É isso que esse pessoal pensa, né? Eu não tenho nada a perder. Nós que temos que zelar pela nossa vida. Porque para eles é matar ou morrer, né? O mal vem para matar, roubar e destruir. Não está nem aí para o que vai acontecer. Então, antes mesmo de se relacionar, e aí vai outro recado para as mulheres, para as jovens e para as senhoras, em que sentido? Antes de se relacionar, procure saber. Nós chegamos a esse ponto. Procure saber, puxa a ficha do cidadão aí, ó. Eu gostei daquele fulaninho ali, eu vou puxar a ficha dele, para saber quem de fato é. Porque tem muita gente se relacionando aí com criminoso, com pessoas envolvidas com organizações criminosas, com pessoas envolvidas com tráfico de drogas, como é esse caso aqui, segundo a polícia, sem saber. E aí, quando quer se desvencilhar, quando quer se separar, já é tarde demais. Que bom que a Joelma, que você vê na imagem aqui ao lado, teve uma segunda chance, né? Ele pensou que ela estava morta, mas ela tinha apenas desmaiado e conseguiu voltar. Agora você imagine os momentos de terror que essa mulher não passou, viu, seu Ivan? Os momentos de terror que a Joelma acabou não passando, né? Primeiro, quando foi sequestrada por esse indivíduo, depois acabou apanhando, recebeu um mata-leão e depois acabou acordando já dentro de uma cova. Será que ela pensou que já tinha ressuscitado, né? Aquela coisa, será que eu já estou aqui dentro do cemitério? Pode ter passado pela mente dela. Eu sei que o fato é, cada vez mais precisamos bater na mesma tecla aqui, porque os casos de feminicídio têm crescido, os casos de violência contra a mulher têm crescido assustadoramente, e nós, enquanto profissionais de imprensa, você, cidadão de bem que está me assistindo, precisamos nos unir em uma grande rede e dizer basta. Chega de violência contra mulheres no nosso município de Itabuna, na nossa região, na nossa Bahia, no Brasil e no mundo. Não podemos aceitar e assistir, muitas vezes até de braços encruzados, isso que nós estamos vendo aqui acontecendo. Inclusive, fizeram-se 2 meses do caso aí das mulheres do triplo homicídio na cidade de Ilhéus, até então sem nenhuma resolutividade, hein? É algo que a imprensa parou mais de falar desse assunto, mas que nós estamos de olho. Hoje eu estive lá na delegacia de Ilhéus, muito próximo ali ao sistema de inteligência do Departamento de Homicídios, né? Eu sei que os policiais estão trabalhando também
em cima deste caso. Ilhéus que está com uma demanda muito grande nos últimos dias, uma demanda reprimida muito grande, mas de fato é algo que a população, que a comunidade ilhéense, que a comunidade regional precisa saber. Quem matou as 3 mulheres na área sul de Ilhéus? É algo que a comunidade precisa saber, né? Estou lembrando aqui deste ato violento que aconteceu há 2 meses atrás e que nós estamos também querendo saber, tá bom? Mas esta informação, voltando aqui ao assunto da senhora Joelma, ela conseguiu sobreviver e graças a Deus passa bem, hein? Se cuida, viu, dona Joelma? Se cuida e vai viver a sua vida em paz. Enquanto ao criminoso, se prepara que a polícia vai chegar até você. Eu não tenho dúvidas, a polícia é só questão de tempo, a polícia chegará até você que praticou este crime terrível aí contra a ex-companheira, né? Muito bem, vamos seguindo por aqui com mais informação. Lembrando, daqui a pouquinho na nossa sala de entrevistas, o prefeito de Itaju do Colônia, Helder Fontes, ele que é prefeito e também é presidente da MURC, viu gente? Presidente da Associação aí dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da nossa Bahia, vai estar conversando conosco daqui a pouquinho aqui no nosso estúdio da TVI, tá bom? Vamos seguindo por aqui, vem comigo, Cássio, porque dessa vez nós vamos falar sobre um jovem que ficou cego após consumir bebida contaminada com metanol. É mais um caso, né, dessa situação que tem acontecido em todo o nosso Brasil, de jovens, principalmente jovens, né? Mas existem outros casos também de pessoas de média idade. O fato é, as pessoas têm consumido aí, principalmente a bebida destilada, têm passado mal e alguma delas tem ficado até com esse sintoma que é da cegueira, que foi este caso que aconteceu com os jovens, hein? Lembrando que aqui no Brasil chegaram-se a 46 casos já confirmados no nosso território nacional, hein? O consumo de bebida alcoólica contaminada com metanol tem deixado aí vítimas com sequelas graves. Um jovem de 31 anos acabou então ficando cego, hein? Acabou ficando cego, teve a visão afetada aí, perdeu a visão após essa intoxicação e agora precisa enfrentar uma nova realidade de vida sem trabalho. Que situação, hein? A situação desse jovem reflete então a gravidade da onda de contaminação por metanol em todo o país. E de acordo com os dados mais recentes aí do Ministério da Saúde, a crise de saúde pública já registra números alarmantes, hein? Muita atenção você, principalmente você que consome aí bebidas destiladas, que a maioria dos casos é exatamente de pessoas que consumiram aí bebidas destiladas, tá certo? Vamos aqui para os casos, são 46 casos de pessoas contaminadas confirmadas aí em 4 estados da federação, hein? 8, infelizmente, acabaram morrendo, 8 mortes foram confirmadas, 44 casos de suspeito de intoxicação ainda estão sob investigação, tá certo? Olha, o metanol é uma substância altamente tóxica e é um álcool industrial que ao ser consumido ataca o sistema nervoso central, viu gente? Aqui uma questão de informação para vocês, podendo então causar cegueira irreversível, como é o caso desse jovem aí de 31 anos, né? E até mesmo levar à morte, como nós já falamos aqui. Infelizmente, algumas pessoas já até morreram, 8 pessoas já morreram aqui no nosso país por conta dessa intoxicação. Lembrando que as autoridades de saúde continuam aí alertando a toda a população sobre o perigo de consumir bebidas alcoólicas de origem e procedência duvidosa. E aí vai aqui um apelo, vai aqui uma pergunta que eu acredito que é o que a maioria das pessoas está fazendo. Estão fazendo essa pergunta. De onde surgiu esta contaminação? Eu sei que a polícia está investigando. Dentro em breve chegará ao gênese desta contaminação. Onde foi que se iniciou? Se foi uma contaminação pensada ou se foi uma contaminação como acidente. Eu não quero acreditar que foi um crime pensado, porque de fato muitas vidas se foram. Mas se assim for confirmado, os irresponsáveis devem ser punidos nos rigores da lei.
esses irresponsáveis, porque uma pessoa que cometeu um crime como esse precisa sim, desculpem, precisa sim responder nos rigores da lei. É o que a nossa população, pelo menos, espera. Porque você imagine um jovem como esse aqui, com toda a vida pela frente, 31 anos, começando aqui agora a carreira, né, a carreira profissional, a sua família, enfim, agora tem esta dificuldade na visão. Eu sei que a vida não acabou, logicamente, mas agora tem essa dificuldade, que ele vai ter que se adaptar, que vai ter que enfrentar de frente, né? Chega a ser até um pouco redundante, mas ele terá que enfrentar toda esta situação por conta, talvez, e eu espero que a polícia dentro em breve mostre à população, né, de irresponsabilidade de determinadas pessoas, hein? E daí também é o seguinte, principalmente você que é jovem, vai para as baladas aí, quer beber à torta e à direito. Muita atenção, gente, muita atenção, cuidado com sua saúde, tá certo? Cuidado com a sua saúde, porque não tenho dúvidas que a saúde deve estar em primeiro lugar, hein? Saúde em primeiro lugar é o que nós sempre pregamos aqui. Então, você que gosta de beber, acha que, né, nada irá acontecer, fique atento com essas situações, porque já são mais de 46 casos, né, confirmados em todo o território, nacional, né, em todo o território nacional. Muito bem, vamos seguindo por aqui com mais informações. Desta vez nós vamos falar de um episódio que aconteceu ontem à noite na travessia do ferryboat, viu, seu Ivan? Eu nunca fui pelo ferryboat, geralmente eu gosto de ir cá pela BR-101. Você já chegou aí pelo ferryboat? Tem gente que gosta pela paisagem, né? Que vai observando ali a paisagem, né? A Baía de Todos os Santos, isso mesmo. Mas o fato é que ontem à noite não foi bem assim, né? As pessoas passaram aí por momento de tensão ali na Baía de Todos os Santos, quando então um compartimento aí de veículos acabou sendo inundado e acabou assustando os passageiros do ferryboat, como já disse aqui na Baía de Todos os Santos. O ferryboat Maria Bethânia, que estava ali fazendo a travessia comum, né, diária, acabou então sendo invadido pela água, a água do mar, e os passageiros ali acabaram vivendo momentos de grande tensão e também de medo durante a travessia das 18 horas, né? Isso no dia de ontem, na segunda-feira, dia 20. Tá certo? O incidente então ocorreu após o compartimento inferior da embarcação, que é destinado aos veículos, ser inundado por um volume considerável de água, como você vê aí na imagem. Olha aí, água do mar, ó, acabou entrando. E eu tava pensando o seguinte, imagine aí se essa água começassem a tomar esse compartimento, como não seria, viu, Ivan? Como não seria o prejuízo de tantos veículos que ali estavam, porque existiam diversos veículos que já estavam por ali. Por exemplo, você já vê moto caindo ali, né, motocicleta caindo. O cidadão está dentro do carro filmando ali, mas eu acredito que com o coração na mão, né? Com o coração de fato na mão, orando bastante para que essa água não subisse. Mas o fato pode deixar a tela cheia aí da situação, meu amigo. Pode deixar aí a tela cheia da situação aí, ó. O incidente, ele ocorreu após esse compartimento, né, ser inundado pela água do mar, né? E os vídeos que foram enviados aí, como esse que você vê na sua tela, esse aí do Jornal à Tarde, né? Está circulando nas redes sociais, registram exatamente todo esse alagamento nessa parte de baixo do ferry, hein? Em outras imagens também, a situação de pânico é evidente. É possível ver pessoas vestindo colete salva-vidas e demonstrando desespero em outros vídeos que estão circulando por aí também nas redes sociais, tá certo? Olha, apesar da tensão a bordo, os funcionários da tripulação agiram com calma, que é a primeira coisa que as pessoas devem ter, né? Manter a calma, de fato, precisam manter a calma para então tomar as devidas providências. Então eles agiram com calma aí, os tripulantes desta embarcação, né? Para manter a ordem também durante todo esse trajeto, certo?
o ferry fazia o percurso, vale a pena dizer, que é um percurso rotineiro aí de Salvador para Itaparica, é o percurso inverso, né? Tem o Itaparica Salvador, Salvador Itaparica, ou seja, as pessoas vinham da capital baiana para a ilha de Itaparica. Até o momento, a Internacional Travessias, que é a empresa aí responsável pela operação do sistema, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o vazamento e também não houve registro de feridos. Que bom! Na verdade, só mesmo susto, só mesmo momentos de tensão que viveram aí os tripulantes, bem como também os passageiros do ferryboat Maria Bethânia, né? Esses ferryboats aí tem nome de artistas baianos. É o ferryboat Maria Bethânia, o ferryboat Ivete Sangalo. Qual é os demais aí, Ivan? Você lembra? Não lembra ainda, né? Mas Gal Costa também, né? Gal Costa também tem um ferryboat aí em sua homenagem. O fato é, momentos de tensão passaram aí esses passageiros. Não é para menos, hein? Imagine, você olha para um lado, água. Você olha para o outro, água. Você olha para baixo, água também. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu acho que isso aí passou na mente de muita gente, mas que bom que todos estão são e salvos, tá certo? Mas fica aí o alerta, principalmente para a empresa que opera, né? Principalmente para a empresa que opera aí esse sistema de ferryboat aqui na nossa Baía de Todos os Santos, viu, gente? É importante dizer essa questão aí, que fiquem alertas, né? Procurar saber o que de fato aconteceu, né, para tomar as devidas providências e que situações como essa não se repitam. É o que nós esperamos, tá certo? É o que nós verdadeiramente esperamos. Muito bem, vamos seguindo por aqui com mais informações, desta vez com uma situação triste. Isto mesmo, hein? Um irmão de uma vítima, o cidadão estava sendo... ele estava sendo sepultado, né? Essa é a informação que nós temos. O cidadão estava sendo sepultado. O irmão deste homem que estava sendo sepultado, ele que tinha sido vítima de um homicídio, morreu. Estava sendo sepultado. E no momento do sepultamento, o irmão começou a passar mal. Passou mal e acabou também não resistindo e veio a óbito. Que situação terrível isso aconteceu, hein? Episódio de fato trágico, acabou marcando aí a manhã do dia de ontem, a segunda-feira, no distrito turístico de Caldas do Jorro. Isso aqui no município de Tucano, na nossa Bahia, a região cisaleira aqui da nossa Bahia, hein? Enquanto então participava do sepultamento de um irmão, né, do irmão da vítima aí de um homicídio, o homem acabou passando mal e veio a falecer, hein? Segundo a Kalila, né, que é a pessoa que trouxe a informação aí, o homem conhecido como Maionese, né, fazia aí o uso de marca-passo e foi então socorrido às pressas para o hospital, mas não resistiu e teve o óbito confirmado, ou seja, não aguentou tamanha emoção, né, acabou passando mal aí no momento do enterro do próprio irmão, né. Ele então era irmão do Maílson, que foi morto, né, a tiros na Praça Ana Oliveira, que é um dos pontos turísticos aí conhecidos do distrito de Caldas do Jorro, na madrugada do último domingo. Conforme a polícia, o suspeito do assassinato foi preso, tá certo? Horas depois, então, desse crime que aconteceu, junto com outro homem que teria, então, tentado ajudar na fuga do autor do crime. Lembrando que as circunstâncias do homicídio ainda devem ser esclarecidas. Devem ser esclarecidas ainda pela polícia, tá certo? É um caso, de fato, trágico que aconteceu aí. É um caso trágico que aconteceu aí na cidade de Tucanos, distrito de Caldas do Jorro, aqui na nossa Bahia, região cisaleira. Todo cuidado é pouco, né, gente? Por isso que eu sempre digo, fazer o check-up é importante. A emoção foi tão grande, infelizmente, no momento em que ele estava aí se despedindo do irmão, o irmão que tinha sido vítima de um homicídio, e acabou, então, passando mal e não resistindo, hein? Nossos sentimentos aí a toda a família desses dois jovens, né? Perderam aí dois entes queridos, um vítima de homicídio e outro, infelizmente, passando mal no momento do sepultamento do próprio irmão. Lamentável essa situação essa que aconteceu, volto a dizer, ali em Caldas do Jorro, município de Tucano, região cisaleira aqui da nossa Bahia.
Muito bem, eu vou a um rápido break e já o retorno. Daqui a pouquinho estará aqui comigo o prefeito de Itaju do Colônia, ele que também é presidente da MURC. Vamos estar batendo um papo aqui, já está aqui na nossa emissora e daqui a pouquinho nós estaremos conversando sobre os desafios do município, sobre os projetos, enfim, bem como também da própria associação. Então, não perca, daqui a pouquinho eu vou e volto já já. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição. E aqui, como prometido, ao meu lado está o prefeito de Itaju do Colônia, Helder Fontes. Ele que é prefeito de Itaju e também presidente da nossa MURC, né, que é a Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste, aqui de toda a nossa Bahia. Eu quero saudar com boa noite. Seja muito bem-vindo, prefeito Helder Fontes.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui batendo papo contigo aqui na TVI News, segunda edição. Isso mesmo. A gente ficou muito feliz com o convite. É como a gente estava conversando aqui anteriormente, fora do ar, aceitamos aqui de bate-pronto, porque a gente entende que a imprensa, né, tem um papel fundamental para que a gente possa conversar com a população a respeito das ações que a gente realiza no município, sobre a importância da MURC para a região. Então a gente é que agradece o espaço. Sem sombra de dúvidas. E eu gostaria de iniciar aqui falando um pouquinho sobre o município que o senhor é gestor. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a MURC, mas antes eu não poderia deixar de começar falando sobre Itaju do Colônia, né? O senhor que está aí à frente do município desde o dia 1º de janeiro, nós já estamos no mês de outubro, né? O ano está passando rápido. Estamos completando 10 meses, né? Completando 10 meses. Já passou de uma gestação, né? Já a gente completa 25% do mandato, né? Quando termina um ano, a gente conclui 25% do nosso mandato. E a pergunta, a inicial, que eu acredito que os nossos telespectadores estão querendo ouvir, é exatamente sobre os desafios, né, que o senhor tem enfrentado aí à frente da gestão municipal em Itaju do Colônia. Quais são os desafios que o senhor pôde notar ali no início da sua gestão? A pergunta é boa, amigo. Deixa eu só contextualizar, né? Eu venho da iniciativa privada, então na iniciativa privada as coisas acontecem de uma forma completamente diferente. Rápido, né? É muito mais rápido, a gente toma as decisões e consegue executá-las de imediato. Na atividade pública isso é completamente diferente, né? Então a gente tem uma equipe bem focada lá no município, de secretários, de técnicos, sob a nossa liderança, e a gente tem boas ideias. Só que a gente transformar essas boas ideias, de fato, em prática e executá-las, tem um tertício de tempo, né? E a gente tem conversado muito com a população a respeito desse tipo de situação. O meu município, Itaju do Colônia, é um município pequeno, como a gente fala no jargão da administração pública, é um município 0,6, ou seja, é um município das menores arrecadação do país. Pode ter igual, mas a arrecadação menor do que o nosso não existe. A gente vive basicamente dos repasses constitucionais obrigatórios, né, do governo federal e do governo do estado. A gente não tem receita própria. Então não existe a principal renda do município, no sentido da agropecuária? Não, existe, na verdade, atividades que são relevantes economicamente para o município, como a pecuária de corte, a pecuária de leite e o comércio em geral. Mas eu falo de dinheiro público, de fato, né? Perfeito. Então, assim, a gente tem uma arrecadação muito pequena, então um município que tem uma arrecadação muito pequena, com muitas demandas, a gente, de fato, enfrenta muitas dificuldades nesse sentido. Mas a gente tem superado isso com muita determinação, né, procurando as parcerias do governo do estado, do governo federal. Eu costumo dizer que um município pequeno, como é o caso de Itaju do Colônia, a exemplo da maioria dos municípios brasileiros, elas não podem se dar o luxo de confrontar. Você pode até ter ideologicamente, pode ser contrário a gestor A ou B que esteja no governo do estado ou do governo federal. Mas não pode se dar o luxo de não procurar esses entes federativos para que possa ajudar a gestão municipal. Senão, de fato, você fica muito engessado e acaba só administrando folha de pagamento. Viver e não numa ilha, né? Não pode. Não é isso. Então, a gente procurou isso, a gente tem um relacionamento legal com o Congresso Nacional, com os nossos senadores, com os deputados que fazem parte, né, que nos apoiam lá no município, com o governador Jerônimo, com o presidente Lula. Então, isso facilita bastante, abre portas para que a gente, de fato, possa trazer investimentos para melhorar a vida, de fato, daqueles que mais precisam. Então, é isso que a gente procurou fazer e, graças a Deus, está dando certo. É como você falou, aquela gestação, a gente tem trabalhado desde o primeiro dia de forma incansável, mudamos toda a forma de administrar um município, né? Eu costumo dizer, viu, que o município é como um carro. Cada um que senta ali dirige de uma forma. Não quer dizer que um dirija melhor que o outro, isso cabe à população julgar. Mas cada um dirige diferente do outro, né? Então, a forma que a gente implantou de administrar o município é muito focado no trabalho, né? Pedindo a colaboração dos funcionários públicos, porque eu disse, ó, o meu compromisso durante o processo eleitoral foi fazer a transformação da cidade, fazer a cidade crescer, se desenvolver, prosperar, gerar emprego, gerar renda, melhorar a saúde, a educação. De fato, foram esses compromissos que a gente fez. Mas quando eu converso com a equipe, eu falo, ó, eu não vou conseguir fazer sozinho. Na verdade,
eu sou o maestro dessa orquestra, mas todo mundo tem que tocar seu instrumento de forma afinada para que de fato a gente possa tocar uma boa canção, para que os munícipes possam nos elogiar e com isso as vidas melhorarem. Então a gente tem focado muito nisso, nesse compromisso coletivo de transformar a cidade. Maravilha, isso é importante demais, né? Falando um pouco sobre alguns investimentos, como o senhor mesmo falou, que é de forma única do município não é possível, mas através das parcerias. Então vamos tocar, né, nessas parcerias aí que são importantes, logicamente. Quais parcerias que o município já tem tocado aí junto com o governo do estado, com o governo federal, que nós poderíamos aqui falar para os nossos espectadores? Nós vamos lançar na próxima semana, e eu dei esse spoiler hoje de manhã, é o segundo ambiente que eu não ouvi, viu? Eu mandar até um abraço aqui, me permita, a minha amiga Nath Almeida, tá certo? Nath Almeida, Nath Henrique, estávamos... E a Nath hoje de manhã estava contigo, né? Isso. Acabei não ouvindo, ficou parecendo que eu estava escutando a entrevista. Mas é interessante a pergunta. Próxima semana nós vamos lançar, é como se fosse o PAC municipal. Legal. Chama PDI, Programa de Desenvolvimento de Itaju do Colônia. Olha aí. E é uma forma que a gente entendeu de se comunicar com a população, para que a população entenda todo o nosso planejamento, todas as obras que já estão autorizadas, todos os investimentos que nós vamos fazer no município. E na próxima semana nós já vamos dar ordem de serviço. E eu gosto de contar essa história só para que a população que está em casa, aquele telespectador, entenda o papel de fato de um gestor que está observando de lupa tudo que acontece no município. No começo do ano, lá a empresa que explora saneamento e água é a Embasa. É uma concessão do município para com a Embasa. E eu tive que no começo do ano, a Embasa me procurou para que eu assinasse a renovação da concessão da exploração desses serviços. E aí me deu um catatal de documento desse tamanho para que eu assinasse. E eu não assino nada sem ler, né? Então... Vamos ler. Vamos ler. Eu falei, rapaz, isso aqui vai ser minha diversão do final de semana. E aí, lá pelas tantas, lá de 100 e tantas páginas, tinha lá, eles fazem um planejamento de investimento de 5 em 5 anos, né? E lá, no planejamento para Itaju do Colônia, estava lá bem claro que nos próximos 5 anos não ia ter nenhum tipo de investimento no município. Na infraestrutura de saneamento básico, na ampliação da rede de água e de esgoto, não tinha, zero, estava lá zerado. E aí eu falei, rapaz, como é que eu, prefeito da cidade, vou chancelar um contrato que diz claramente que a empresa concessionária não vai fazer nenhum investimento no município? Então eu falei, ó, eu não assino dessa forma. Corri um risco até grande, né? Da gente não caminhar para frente no sentido da concessão. Mas aí a gente começou tratativas, eu falei assim, olha, a gente tem diversos bairros no município que não tem saneamento básico, é uma questão de saúde pública. O esgoto do município, das casas que estão localizadas nesses bairros, caem a céu aberto. As crianças... Essa porcentagem aí de... A gente tem 35% hoje do município sem saneamento básico. Da sede do município. 65%. A gente tem uma cobertura de 65%, né? E 35%. E como a cidade cresce e tem abertura de novos bairros, de novos loteamentos, esse problema é um problema que se agrava e cresce a cada dia. Se a gente não colocar um freio nisso, né, e é um problema grave de saúde pública. E durante o processo eleitoral eu me comprometi que durante o meu mandato nós iríamos fazer o saneamento básico e a pavimentação de 100% dos bairros, das ruas do município. E aí, nessas tratativas com a Embasa, a gente chegou a um entendimento para que a gente fizesse esse investimento e pegamos um bairro lá, o bairro chamado Bairro Gerson Vajão, que é o bairro da entrada da cidade, para que a gente começasse essa parceria entre a Embasa e o município nesse bairro, para que a gente contemplasse esse bairro com 100% do saneamento básico, certo? Que é essa ordem de serviço que nós vamos dar na próxima semana, já dentro desse programa, e também a gente já tem o recurso garantido para pavimentar 100% desse bairro. Que coisa boa. Então, assim, dos 4 bairros da sede do município que falta pavimentação
e com exceção do Parque dos Rios, que eu vou falar daqui a pouco, a gente já está no primeiro ano, a gente já vai cumprir 25% do compromisso que a gente fez. Que coisa boa. Equivalente aí ao mandato, né? 25% exatamente. do mandato, 25%. Então vamos seguir nesse ritmo para que a gente no final dos 4 anos possa ter cumprido aquilo que a gente se comprometeu. Então essas questões são prioritárias, né, para a gente. A gente também vai dar ordem de serviço da requalificação da principal avenida da cidade, onde está localizada a Câmara de Vereadores, o Colégio Estadual, 2 colégios municipais, a prefeitura nova, porque... Uma nova prefeitura, um novo prédio, é um novo prédio. Na verdade, a prefeitura lá, no município de Itajú do Colônia, funcionava há 40 anos num determinado local que não oferecia conforto, assim, a gente, no nosso entendimento, não oferecia conforto nem para os servidores que ali trabalhavam, nem para a população que ia buscar algum tipo de serviço e atendimento na prefeitura. Então, primeiro ato nosso vai falar, nós vamos mudar a prefeitura de lugar. Nós vamos agora criar um ambiente que seja propício para aqueles que estão desempenhando sua função, desempenhar de uma forma com mais qualidade, com mais infraestrutura, para que possam render melhor, e também um local para que a gente possa atender a população, que procura atendimento e o serviço também de uma forma eficiente. Então nós fizemos isso, mudamos a prefeitura de lugar, hoje a prefeitura é digna de elogio, isso é bom, graças a Deus. Muda a autoestima das pessoas, muda da cidade, né? Com certeza. Então a gente vai fazer a requalificação dessa rua agora, dessa avenida, com pista de Cooper, asfalto, quiosque, um paisagismo legal. Então assim, de fato vamos transformar essa avenida no cartão postal da cidade. E nessa avenida também está localizado o estádio municipal, que também nós já autorizamos o processo licitatório, também o dinheiro já está depositado em conta, o recurso já está garantido, então agora é só cumprir o processo licitatório também, contratar a empresa e dar ordem de serviço. Então essas obras também já estão garantidas. Vamos dar também a ordem de serviço, a empresa está contratada para a pavimentação de diversas ruas no distrito de Palmira. A gente tem um distrito bastante importante lá. Interessante que Palmira, muita gente acha que Palmira é distrito de Jussari, né? Porque fica na verdade no meio, né? Jussari fica a 18 quilômetros de Itajú e a 18 quilômetros de Jussari, fica bem no meio. Já estive ali. Jussari é uma cidade irmã, que tem um grande prefeito lá, queria mandar um abraço também, meu amigo, prefeito Orleans, está fazendo um trabalho brilhante lá do PSD, meu correligionário e amigo e vizinho. Muito bem, então tá aí, são cidades co-irmãs, né? Mas o que importa é exatamente o trabalho que deve ser realizado também de forma conjunta. Acho que é algo... Com certeza. E uma curiosidade, viu, Ivan? É uma curiosidade que estava lendo sobre Itajú do Colônia, a extensão territorial de Itajú do Colônia é enorme. É muito grande. Salvo engano, chega a ser até maior do que aqui. Itajú, não, né? Muito maior. A Itajú do Colônia, do litoral sul, salvo engano, é uma das maiores, se não me engano, a segunda maior em extensão territorial. Né? Então, assim, então a gente tem uma extensão. Interessante. Isso é um detalhe importante e a gente tem trabalhado firme também. O município é muito grande, mas a gente tem trabalhado firme na recuperação das estradas vicinais, porque é fundamental, né? A gente entende para aqueles moradores da zona rural, que eles moram naquelas localidades, o transporte escolar é importante, atendimento de saúde, escoamento da produção agrícola. Então a gente tem dado prioridade, de fato, muito grande. A gente já fez a recuperação de diversas estradas vicinais do nosso município e é um trabalho constante, sem parar, e a gente tem se preparado e planejado para isso. Mais um compromisso assumido durante o processo que a gente está cumprindo. Maravilha. Ó, Barbosa deve estar assistindo a gente aí. Depois nós vamos contratar o prefeito aqui, porque ele fala muito bem. Quase um jornalista aqui. Obrigado, meu amigo. Para nossa TVI. Mas eu queria também fazer uma pergunta. Hoje pela manhã, quando nós anunciamos a sua vinda aqui, algumas pessoas mandaram as perguntas relacionadas à questão cultural e mais especificamente de um evento gospel. Tem uma pessoa que mandou uma mensagem aqui para mim, falou: pergunte a ele sobre o evento gospel. Falei, eu vou perguntar. Claro, nós temos que perguntar se de claro. fato irá acontecer esse evento lá no município, se já tem uma data, enfim. A gente estabeleceu, assim, quando a gente trabalha com pouco recurso, né, mas muita vontade de fazer as coisas, a gente precisa estabelecer um cronograma de eventos dessa natureza, como um cronograma também de ações que a gente quer executar dentro do município. Dentre esse cronograma, claro que a festa gospel está prevista. A gente tem um cronograma hoje de eventos estabelecidos na cidade. A gente tem o Carnaval Cultural Sem Fome, que a gente fez a maior edição da história esse ano, que é
entretenimento com ação social, com arrecadação de alimentos, com a distribuição de alimentos para aqueles que mais precisam. Então a gente fez o Carnaval Cultural Sem Fome. A gente fez o São Pedro de Palmira, do distrito de Palmira, que é uma festa tradicionalíssima. O Amado Batista tocou foi Palmira? Vou chegar lá. Ah, vai chegar. Ó, eu tô me adiantando, tá vendo? Que eu vi uma foto de Amado Batista, não sei. Pois é. Eu acabei. Pois é. Então a gente criou uma label, como a gente chama, né? Para a festa da cidade, chamado Fitaju, é o Festival de Itaju do Colônia, que é onde Amado Batista inicialmente iria tocar, que ele não conseguiu pousar na data prevista da apresentação dele, que seria no dia 19 de julho de 2025, por conta da meteorologia ele não conseguiu pousar em Ilhéus, não conseguiu pousar em Conquista, enfim. Episódio aí. A gente fez o maior esforço, e ele também, mas só que não conseguiu. Então, ele se apresentou num outro evento que a gente criou esse ano, que é a Festa do Vaqueiro. A gente tem uma tradição muito grande no município. A gente recebeu o título há anos atrás da capital da montaria, por conta dos esportes equestres, das cavalgadas que existiam antigamente. Então, e a população nos cobrava muito o resgate dessa tradição, né? Então, esse ano a gente fez a primeira Festa do Vaqueiro, que foi um sucesso total, completo. A gente via o sorriso no rosto das pessoas por ter resgatado essa tradição. Fizemos uma cavalgada histórica com mais de 1.200 animais, saindo do distrito de Palmira em direção a Itaju do Colônia. Homenageamos aqueles vaqueiros que ajudaram a construir a história da cidade. Então, assim, foi um momento ímpar, único para a cidade. E aí, o Amado Batista se apresentou na Festa do Vaqueiro. Chegamos no Amado Batista. Se apresentou na Festa do Vaqueiro, lotação máxima na cidade. Ele tocou no dia de domingo, mas foi assim, Deus sabe o que faz, né? Talvez tenha sido melhor, talvez tenha sido melhor nessa oportunidade, mas Deus sabe de todas as coisas e a gente recebe os desígnios de Deus com muita parcimônia. Sem sombra de dúvidas. Então tá aí respondida a pergunta. E a festa gospel, só para poder responder de forma concreta, para ninguém ficar sem resposta, será agora em novembro. A gente tem o Dia do Evangélico no calendário municipal, então a gente está se organizando para poder comemorar o Dia do Evangélico com a festa gospel. Está mais perto do que nunca. Agora em novembro. Agora em novembro, essa festa dia gospel. Dia 21 de novembro, salvo engano, dia 21 de novembro. Temos um spoiler aí de quem vai tocar por lá? Rapaz, vamos deixar para divulgar de forma concreta. Mas já estamos querendo arrancar o spoiler aqui do prefeito. Não, porque assim, a gente tem alguns, de fato, a gente já contactou com alguns artistas gospel, mas a gente gosta sempre de escutar a população, viu? Eu acho assim, eu acho que o bom gestor é aquele que escuta a população e traduz os anseios populares em ações concretas. Então a gente vai nos próximos dias reunir com a equipe de pastores, com os líderes religiosos da cidade, para que dentre aquelas opções que a gente tem, eles possam escolher e a gente possa realizar o desejo deles. Maravilha. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o pastor Luciano Cardoso, que é pastor aí também, Itaju do Colônia, meu amigo pessoal. Um abraço. O senhor está nos acompanhando. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a MURC. Vamos lá falar sobre a MURC, que a MURC, logicamente, essa associação importante aqui de todo o nosso estado da Bahia, e o senhor está à frente desta associação. Quais são as principais pautas que hoje têm sido debatidas aí lá na associação? Pois é, a MURC é uma entidade que é mais velha que eu, inclusive. Olha aí. Eu fiz 41 anos agora em junho e a MURC agora no final do ano completa 42 anos. Então é uma entidade que a gente precisa a todo momento valorizá-la, porque é uma entidade que resistiu ao longo do tempo. Outras entidades com o mesmo objetivo, com o mesmo escopo em outras regiões já não existem mais. E a nossa entidade, a nossa associação hoje está mais forte do que nunca, porque a gente tem hoje uma gama de prefeitos que se importam com a coletividade, que se importam com o desenvolvimento da região, que se preocupam com a cidade vizinha, que se preocupam em trocar experiências. Então a MURC hoje está saindo muito fortalecida dessa renovação política que está acontecendo aqui na nossa região. E eu tenho a grata satisfação de presidir essa entidade tão importante nesse momento de renovação política aqui da região. Então a gente está muito feliz. A MURC ela tem discutido pautas que de fato impactam na vida dos municípios e na vida da população. Uma das pautas mais defendidas esse ano, que a gente logrou êxito no Congresso Nacional, foi a aprovação da PEC 66. A gente mobilizou prefeitos, fomos a Brasília diversas vezes e foi aprovada agora já foi normatizada pela Receita Federal.
Só para quem não sabe, a PEC 66... Isso que eu ia perguntar aqui agora, né? A PEC 66, ela possibilita o parcelamento dos precatórios e das dívidas do INSS dos municípios. Perfeito. Tem muito município que estão com fôlego aí, né? Com suas gestões completamente inviabilizadas pelo sequestro de valores de débitos de INSS praticados por outros gestores que caem agora nessa gestão atual. E agora saiu a normativa, mas só para você ter uma ideia, desde o mês passado, e é exemplo do meu município que aconteceu com vários, só para você ter uma ideia, você tem, é como o orçamento da sua casa, você faz o planejamento, você tem uma média anual, a receita municipal ela tem uma variação de acordo com os meses do ano, e a gente se planeja para aquela variação e tal. O mês de outubro é um dos piores meses, setembro e outubro, são dos piores meses do ano, de arrecadação. A arrecadação cai muito. Então a gente já passa bastante apertado com o nosso planejamento. A Receita Federal, no mês passado, ela debitou de forma dobrada os parcelamentos. Então você está lá, no meu caso lá, foi quase R$200 mil no município. Então você está com o planejamento, com suas contas todas ajustadas para fazer o pagamento. E você é surpreendido, já vem debitado do FPM, que é o Fundo de Participação do município. Então imagine, você é pego de surpresa, sem aviso, você não avisa nem um dia antes. Você só vê de fato quando você olha o extrato e vê que foi debitado. Aconteceu no mês de setembro e aconteceu no mês de outubro também. Então isso é um exemplo de como ações, lutas como essa são importantes para o município. Porque a partir do momento que você consegue esticar o prazo e diminuir o valor da parcela que você paga, isso significa que sobra dinheiro no caixa. Se sobra dinheiro no caixa, o gestor pode pegar aquele dinheiro e transformar em política pública mais necessária para aquela realidade do município. Então, pautas como essa, a exemplo da PEC 66, são fundamentais. E o que a gente tem discutido muito e tem ganhado muita força no Congresso Nacional é, de fato, a repactuação do Brasil. Perfeito. A gente não pode mais, né? A gente não pode mais permitir, a gente não pode ficar mais calado. A União com a maior fatia do bolo, o Estado com outra parte e os municípios que são de fato o para-choque da população. Quando um munícipe precisa de uma assistência de saúde, ele não procura o governador, nem procura o presidente da República, ele vai procurar o prefeito. Eles moram no município, né, prefeito? Eles vão procurar. Ninguém mora na federação. E assim, eu tenho conversado muito com os senadores aqui da República que representam a Bahia, o senador Wagner, o senador Otto e o senador Ângelo Coronel, a respeito da necessidade da gente intensificar essa discussão, certo? Não é possível que o prefeito de uma cidade como a minha, que é, como eu vou repetir, que é majoritariamente os municípios brasileiros, não tenham poder nenhum sobre política pública que vai ser implementada no seu município. As políticas elas vêm prontas da União ou do governo do Estado e você precisa só executá-las. Mas existem necessidades urgentes que acontecem que você, prefeito, pelo fato de não ter orçamento, não consegue combater aquele problema de forma imediata. Então a gente precisa repactuar isso, rever essa situação para poder dar mais autonomia financeira ao município, para que com isso ele possa identificar os problemas e agir de imediato. É a gente que está ali na ponta, é a gente que é o para-choque das administrações dos entes federativos. Então a gente precisa de mais autonomia financeira para que a gente possa implementar esse tipo de política e assim ajudar aqueles que mais precisam. Sem sombra de dúvidas, é que acabei de falar aqui agora há pouco. As pessoas não vivem na federação, não vivem no estado, elas vivem nos municípios, elas vivem em Itabuna, elas vivem em Ilhéus, elas vivem em Itajú do Colônia, enfim, e cada um com seus problemas pessoais, vamos dizer assim, né, próprios. Mas seguindo aqui, nós sabemos que nós estamos às vésperas aí de mais um importante evento que está sendo realizado, será realizado pela MURC, que é o primeiro congresso, né, Foco no Municipalismo, acontecer no Paraíso Baiano. Eu acho que vou botar na agenda, viu, Ivan? Vamos botar na agenda aí para nossa equipe parecer por lá também. Vocês estão convidados. A imprensa, como eu falei anteriormente, a imprensa é fundamental na cobertura desses eventos para a gente dar publicidade e prestar contas para a sociedade do que a gente está fazendo. Sem dúvida. Se Deus permitir, estaremos lá todos juntos também fazendo essa cobertura. Sábado e domingo agora, não é isso? Exatamente. Assim, ó, a gente sempre, a MURC, ela tem uma tradição de fazer um evento anual para reunir os prefeitos e comemorar sempre o seu aniversário. Esse ano eu assumi a MURC em março
E a gente foi discutindo a respeito do que a gente iria fazer. E aí eu reuni a equipe e falei, ó, nós vamos fazer um negócio diferente. Nós vamos fazer um congresso. Nós vamos escolher simbolicamente um município que tem muito potencial aqui na nossa região, que nesse caso especificamente é Itacaré, o potencial turístico mundial, não é só nacional, reconhecido mundialmente. Nós vamos convidar autoridades políticas e públicas para estarem presentes nesse evento. Nós vamos fazer o convite, não é certeza que vão participar, mas nós vamos fazer os convites. E nós vamos ter um diferencial. A gente, gestor público, prefeito e tal, presidente de entidades, a gente recebe convites a todo momento para participar de seminários, congressos, fóruns, enfim. E quando a gente vai, eu mesmo sou muito crítico a esse tipo de situação e ouço muito os meus pares, os amigos, os prefeitos, os colegas, para poder entender, pô, nesse fórum que a gente foi, o que é que você gostou, o que é que você não gostou, o que é que achou que foi legal, pô, a formatação do evento, o que é que você achou e tal. Então eu falei assim, ó, vamos fazer um evento, ouvindo isso tudo, peneirando, filtrando e tal, eu falei, ó, vamos fazer um evento bem objetivo. Nós vamos tratar de temas que são do dia a dia do prefeito, bem objetivos e práticos. Os palestrantes que vão nos ajudar a transmitir o conhecimento, nós vamos falar para ele o que é que a gente quer. Vamos falar desse tema, que é importante, que o gestor precisa saber, mas vamos falar de uma forma objetiva e prática, para que ele possa entender, sair com aquela mensagem e chegar no seu município e utilizar aquele conhecimento na prática. Então a gente quis fazer algo bem específico, são temas bastante atuais, temas de relevância, temas que a gente discute no dia a dia dos bate-papos, das rodas de conversa. Então assim, a gente dividiu o evento em dois momentos. Um momento político institucional, onde as autoridades vão prestar contas um pouco da atuação deles em cada lugar que eles são responsáveis, do que eles estão fazendo a respeito do municipalismo e também receber as nossas reivindicações. Então um momento político, institucional, vamos dizer assim. E a gente tem um segundo momento, um momento mais técnico, de mais objetividade, de prática. E para nossa surpresa, grata surpresa, a gente conseguiu a confirmação de 100% dos convidados que nós encaminhamos. Olha, que coisa boa. Então a gente vai estar presente o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa, ex-governador da Bahia, já confirmou presença. O governador Jerônimo Rodrigues também estará presente. O senador Otto Alencar, líder do meu partido, meu líder, presidente do PSD, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal vai estar presente. O senador Ângelo Coronel, também relator do Orçamento da União no ano 2024, também vai estar presente. O senador Jacques Wagner. A presidente da Assembleia Legislativa, Ivana Bastos, também vai estar presente. Do seu partido, né? Também do PSD. O líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Rosenberg Pinto, também vai estar presente. O deputado federal Paulo Magalhães também já confirmou presença. Então a gente fica muito feliz. Isso demonstra, na verdade, a força da nossa região e a importância que essa entidade tem para o municipalismo baiano e para o desenvolvimento da região. Então a gente ficou muito feliz, isso demonstra prestígio da entidade, né? Isso demonstra prestígio da região e a gente está focado aí, ajustando os últimos detalhes. A gente já tem mais de 50 prefeitos confirmados, né? Então a imprensa vai estar lá em peso fazendo a cobertura. Então a gente está muito feliz, estamos muito felizes já com os resultados antes até do acontecimento, né? Só a gente chamar a atenção para a região, chamar a atenção para essa entidade, discutir pautas importantes, eu acho que isso já mostra que esses prefeitos que fazem parte dessa entidade e toda a gestão da entidade está no caminho certo para poder colocar de novo a nossa região no protagonismo da Bahia, no protagonismo nacional. E eu não tenho dúvidas que esses próximos 4 anos dessa leva de prefeitos, sem demérito nenhum aos prefeitos, né, que passaram por aqui e tal, mas sem demérito nenhum a gente vai fazer um trabalho em conjunto, coletivo, que eu acho que esse é o grande diferencial. É o grande diferencial dessa leva de prefeitos, é o companheirismo, é a lealdade, é a compaixão, é a solidariedade que existe entre os gestores agora, no sentido não só do seu município, mas também qual é a contribuição que cada um pode dar para o desenvolvimento da região. Maravilha, parabéns pelo evento, né? Primeiro congresso. E dizer também que esse é um evento de realização da MURC, mas que conta com o apoio de muitas outras parceiros. Né? Muitos parceiros. A exemplo da Prefeitura de Itacaré,
do IMAP, da Caixa, do SEBRAE, da nossa Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, né, entre outros parceiros aqui. IBGR também. IBGE, né? IBGR, desculpa, isso. IBGE é outra situação. IBGR isso. Né, está por aqui também. Enfim, diversos parceiros importantes que estarão também integrando aí esse primeiro congresso Foco no Municipalismo, que eu tenho certeza que também será um encontro, e aí eu não poderia deixar de tocar também nesse assunto. É um grande encontro porque próximo ano é ano eleitoral, ano onde as pessoas estarão definindo ali o presidente, governador, senadores e deputados, e eu não tenho dúvidas que esse também será um grande encontro que estará aquecendo aí os bastidores, as turbinas, né? Da política do ano que vem. Turbinas. E aí eu já gostaria, todo comunicador, todo jornalista quer sempre o furo da reportagem, né? Mas perguntar não ofende, eu queria perguntar aqui ao prefeito o seguinte: já tem aí os seus candidatos em que o senhor irá apoiar no próximo ano de 2026? Não, a gente tem um alinhamento lá no município, né, com os deputados Paulo Magalhães para federal e Rosenberg Pinto para estadual. O nosso governador é Jerônimo Rodrigues, sem dúvida nenhuma, esse governador que tem feito um trabalho brilhante na Bahia e muito atencioso com os prefeitos, muito educado, sempre atento às demandas e sempre muito resolutivo. Então isso está definido. É claro que os senadores, né, ainda está por definição, o grupo ainda não definiu, né, quem serão os dois candidatos do grupo político que a gente faz parte. Tem 3 na disputa aí, que é o senador Jacques Wagner, o senador Ângelo Coronel e o ministro Rui Costa, que também está pleiteando uma vaga no Senado. Mas eu não tenho dúvida que esse grupo político vai permanecer unido, vai permanecer junto. Todo mundo tem muita maturidade, muita experiência política e vão encontrar um caminho para que a gente siga junto, para poder continuar transformando a Bahia e continuar transformando a nossa região. Maravilha, eu lhe agradeço pela sua disponibilidade. Muito bom esse papo, bem esclarecedor, e dizer que estaremos lá nesse próximo final de semana. Vamos lá, vamos fazer uma transmissão ao vivo lá, né? A gente vai ter diversos prefeitos aqui, todos os prefeitos aqui da região confirmaram. Aqueles que eventualmente não poderão ir por conta de alguma agenda ou na sua localidade ou por conta de alguma viagem, estão encaminhando seus representantes, os vice-prefeitos. Então, eu quero agradecer, reforçar o convite e agradecer a cada um que se inscreveu, cada um prefeito, cada uma prefeita que estará presente fazendo essa festa do municipalismo no município de Itacaré, nos dias 25 e 26. Agradecer aqui ao meu amigo Nego de Saronga, prefeito de Itacaré, que está dando o maior apoio para a gente lá, sempre nos ajudando lá com o que a gente precisa, porque um evento dessa natureza, grande desse jeito, a gente tem que fazer de fato a 4 mãos, com todo mundo contribuindo. Então, agradecer a nossa equipe da MURC, em nome da secretária Rita, nossa secretária executiva, essa mulher incansável, muito competente, muito comprometida, que nos ajuda muito na gestão. Então, a gente está muito feliz. Mandar um abraço para minha Itaju do Colônia. Claro, não pode deixar. Para os nossos telespectadores de Itaju, de Palmira, da zona rural. A gente fica muito feliz em ter esses espaços aqui para poder a gente estar levando o nome da nossa cidade e falar um pouquinho do que a gente está fazendo. Maravilha. O Barbosa já está com um contrato ali. Você vai ser contratado pela TVI, que fala muito bem, viu? O homem fala muito bem, rapaz. Bondade sua. Muito bem. Nós vamos a um rápido break. Já nós voltamos. Não saia daí. Qual é a boa na Bahia? A boa é que a música mudou a minha vida. Para mim, que venho de comunidade, a gente sabe a transformação social que o programa ele traz. Atualmente, eu sou beneficiado pelo Bolsa Presença, que inclusive eu preciso tirar notas boas, né, para poder continuar no programa Neugibá. E gira o trabalho. O movimento Sou Juves do Governo da Bahia também garante outros programas para a juventude. Esse é o trabalho do Governo do Estado. Essa é a boa na Bahia. Governo do Estado presente, trabalha pra gente. Uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients.
Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação para você. Acabamos de conversar com o prefeito de Itaju do Colônia, Helder Fontes, ele que também é presidente da MURC. Primeiro congresso Foco no Municipalismo acontecerá nesse próximo final de semana, viu gente? Nós estaremos lá, se Deus assim nos permitir, cobrindo todo este evento, importante evento que estará acontecendo no nosso paraíso baiano, que é a cidade de Itacaré. Mas vamos então de mais informações e dessa vez nós vamos falar, infelizmente, de um acidente que aconteceu aqui na nossa cidade de Itabuna, na BR-415, uma colisão entre os carros, acabou então deixando uma mulher ferida, hein? Isso aconteceu perto do viaduto aqui, saída do nosso município, ali onde fica um novo atacado, né, que foi inaugurado recente, bem como também um condomínio residencial, né? E este fato aconteceu no período chuvoso. Nós estamos aí no período chuvoso, a pista molhada, tá certo? É o que eu sempre tenho dito, toda atenção é pouca, a atenção deve estar redobrada para você que está trafegando aí na BR, né, nas ruas da cidade, bem como também nas BRs. O fato é que esse acidente automobilístico envolvendo esses dois carros foi registrado na noite de ontem, por volta aí das 21h30, nas proximidades do condomínio, como eu disse, Jardim das Acácias, né? Aqui no nosso município de Itabuna. A colisão, então, ocorreu na subida ali da ladeira. Quem é aqui de Itabuna sabe, quando nós vamos sair no sentido Ilhéus, tem a ladeirinha ali, que é a ladeira exatamente de acesso ao viaduto, que conecta os nossos eixos aqui dos municípios Itabuna a Ilhéus. De acordo com informações de um internauta, uma mulher, então, que era passageira de um dos veículos, acabou ficando ferida, infelizmente, neste
acidente, hein? E a colisão ocorreu sob chuva, né? Estava chovendo no momento, um dos fatores que pode ter contribuído então para este sinistro. Lembrando que a vítima recebeu aí os primeiros atendimentos no local por uma equipe do SAMU 92 e foi em seguida encaminhada para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, hein? Apesar do susto, as informações preliminares indicam que a mulher não sofreu ferimentos graves e estava consciente ao ser então transportada, né? Foi o susto e algumas escoriações que sofreu essa senhora aí, hein? Lembrando que as autoridades de trânsito reiteram o pedido para que os condutores redobrem, é o que nós estamos falando aqui praticamente diariamente, né? Para que os condutores então redobrem aí a atenção e dirijam com muita cautela devido às chuvas que caem aqui em toda a nossa região, né? Em boa parte da nossa Bahia, podemos assim dizer. Ou seja, quando não estamos nesse período chuvoso, nós já devemos estar com atenção redobrada e principalmente agora, no momento em que a chuva está caindo, a pista está molhada, a atenção deve ser então redobrada de fato, viu gente? Isso aqui não é fala jogada ao vento não, é uma realidade, né? A pista molhada oferece logicamente um grande risco para você que está aí trafegando pelas nossas BRs. Tem gente que não se atenta para essas questões. É muito importante de fato para que evitemos acidentes como foi este caso aí, deste acidente que foi registrado na noite de ontem, mais precisamente ali próximo ao condomínio, saída aqui de Itabuna, Jardim das Acácias. Segundo informações, era por volta das 21 horas e 30 minutos, né? Essa colisão deixando essa senhora, esta mulher ferida. Segundo informações também, no outro carro, eram 2 homens que estavam no outro carro, né? Um acabou saindo, deu linha, é a informação que nós temos, e o outro acabou, né? Todos os 2 acabaram saindo do local do acidente. Um com a ajuda do Uber, chamou um Uber na hora, e o outro acabou se recolhendo. Não vou deixar aqui mais informações, mas é o que chegou até nós, né? Até porque não são informações oficiais, né, nesse sentido aí, mas é o que chegou aqui para a nossa produção, de que esses homens que estavam no outro veículo, de modelo Onix, acabaram então evadindo-se do local, hein? É o que nós não parabenizamos. Pelo contrário, quando existe um acidente é preciso dar socorro às vítimas. Se você é uma das vítimas, espere ali o atendimento médico. Mas se você percebeu que está bem, que está em condições de dar o socorro a uma vítima que ficou mais ferida, não se pode negar socorro. E a partir do momento que a pessoa sai do local ali do acontecido, é algo mais grave, né? Eu tenho certeza que as autoridades policiais já estão tomando as devidas providências em relação a essa questão, né? Tá aí então esse registro de acidente ocorrido ontem aqui na nossa cidade de Itabuna, saída de Itabuna, sentido Ilhéus. Mas vamos seguindo aqui para mais um assunto, dessa vez um assunto a nível nacional, que é a previsão de inflação para o ano, para 2025, que volta aí a cair, mas segue acima do teto da meta do Banco Central, hein? Um assunto de economia, assunto importante. O mercado financeiro ajustou aí novamente para baixo a projeção para a inflação oficial do país neste ano de 2025, hein? Segundo o boletim Focus, que foi divulgado no dia de ontem pelo Banco Central, a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, né, recuou de 4,72% para 4,70%. Apesar de dar leve melhora na projeção, o índice de 4,70% para 2025 ainda supera o teto da meta da inflação estipulada aí pelo Conselho Monetário Nacional, hein? Lembrando que a meta central é de 3%, né? 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual, o que coloca aí o limite superior em 4,5%. A projeção atual está, portanto, a 0,20 ponto percentual acima do teto, né? Lembrando que as expectativas aí para os anos seguintes também apresentam quedas sutis. 2026 a projeção passou de 4,48 para
3,27. Já a projeção para 27 e 28 permanecem aí em 3,83 e 3,6, né, respectivamente. Em setembro, lembrando que o IPCA acabou, o IPCA oficial aí acabou subindo 0,48% após uma queda em agosto, impulsionado principalmente pelo aumento na conta de energia elétrica, viu? Nos últimos 12 meses, o índice acumula aí alta de 5,17%, de acordo com o IBGE. E o Boletim Focus é um compilado semanal, para quem essa informação importante que nós falamos aqui, esse é um dado do Boletim Focus. O Boletim Focus nada mais é do que um compilado semanal das projeções de cerca de 100 instituições financeiras e é um importante termômetro aí, logicamente, de toda a economia brasileira. Então tá aí, viu, gente? Tá aí essa informação de previsão de inflação para 2025, que voltou a cair, mas segue acima do teto da meta do Banco Central, ou seja, a inflação acima do teto da meta. Vamos torcer para que haja uma queda aí, hein? Vamos torcer para que haja esta queda deste dado que é importante, logicamente, para a nossa economia. Muito bem, vamos seguindo por aqui com mais informações. Já estamos chegando na reta final do nosso programa, mas vamos falar aqui de uma situação que aconteceu, uma perseguição que aconteceu na BR-101 e acabou terminando em capotamento, hein? E apreensão de 45 quilos de maconha aqui em Itabuna, isso mesmo. Esta apreensão aconteceu na BR-101, a polícia acabou perseguindo este cidadão, né, que acabou capotando e a apreensão de maconha foi realizada, né? Enquanto a ocorrência do capotamento era atendida aí, um incidente secundário acabou complicando a situação da rodovia, né? Lembrando que um terceiro veículo acabou colidindo aí contra uma das viaturas do 15º Batalhão que estava devidamente sinalizado no acostamento, hein? O condutor deste segundo veículo também foi detido e levado à delegacia, onde responderá por direção perigosa. O caso da apreensão de drogas será então investigado pela Polícia Civil aqui do nosso município de Itabuna, que buscará identificar a origem e também o destino final desta carga, hein? A Polícia Militar aqui, através do nosso 15º Batalhão, apreendeu esses 45 quilos de maconha que você vê aí na sua tela, em um trecho da nossa BR-101, aqui no nosso município. E após essa apreensão aconteceu após, então, uma perseguição que terminou, então, com o capotamento de um veículo, este veículo que transportava esta droga, hein? A ação teve início quando então a guarnição do 15º Batalhão recebeu aí as informações sobre o carregamento desses entorpecentes que estariam vindo lá da Princesinha do Sertão, lá de Feira de Santana, com destino ao nosso município de Itabuna. Nós pincelamos sobre este assunto no dia de ontem, porém esta informação aí do capotamento também da prisão de um terceiro, né, envolvido, na verdade, de uma terceira envolvido no acidente, não na droga, né? Nós não tínhamos falado aqui. Então, fortalecendo a informação, é de que também um outro carro acabou se envolvendo, batendo na viatura da polícia e o cidadão que dirigia este carro acabou também sendo preso por o crime de direção perigosa, hein? Então tá aí, o trabalho da polícia foi feito, tá certo? A droga foi apreendida, bem como também as pessoas que estavam dirigindo ambos os veículos, né? Tá aí esta última informação do nosso programa do dia de hoje e que nós trazemos aqui para vocês, tá bom? Olha, nós agradecemos imensamente a cada um de vocês que esteve conosco aqui nos acompanhando no dia de hoje. Lembrando, se Deus permitir, amanhã estaremos juntos novamente com mais informações para vocês aqui no nosso TVI News, segunda edição. TVI, 20 anos contando a sua história.